Fala aí, pessoal. O assunto de hoje é um pouco delicado, tá? Demissões por justa causa. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que é realmente justa causa, como que o mercado vê. É um fato bastante traumático, doloroso para quem vive isso daí. Nesse vídeo eu vou tentar trazer de uma maneira simples, novamente, a percepção minha de mercado aqui não é informação oficial, mas de uma maneira que eu consiga ajudar você a entender um pouco melhor, se animar e tomar nortes ali mais assertivos a partir de agora, caso você tenha passado por isso, tá? Então nesse vídeo eu vou trazer de maneira simplista o que eu vejo do mercado e espero de coração contribuir para você, tá bom? Então vamos lá. Galera, é muito comum, tá? A gente vê hoje no varejo, principalmente, demissões por justa causa, tá? Trabalhei em banco durante muito tempo, vocês sabem bem disso, já falei em outros momentos e tenho quase 18, agora passou, né? 18 anos de mercado ao todo. E assim, galera, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é uma percepção minha, tá? Não é somente de mercado financeiro não, tá? Acho que até de outros setores também, mas claro que eu vou trazer pro mercado financeiro em especial, porque a gente tem ali um fenômeno de alguns anos pra cá, 6, 7 anos, muito comum, são as demissões de justa causa no varejo, porque a gente vê um ritmo de cobrança absurdo, tá? Pessoas que, enfim, elas estão ali todos os dias, muitas vezes até elas deixam de raciocinar, elas deixam de mensurar riscos, acabam se perdendo. Pessoas de caráter, pessoas que fazem as coisas na boa vontade, mas se perdem muitas vezes em meio a pressões, cobranças, confiança em pessoas que não deveriam ter confiança e acabam depois se frustrando e se complicando bastante ao serem desligados por justa causa. Em outros tempos, algumas coisas que acontecem meio que veladas, principalmente no varejo, elas passavam batidas, só que agora elas têm muito mais holofote, elas estão muito mais ali sob a luz, né, do compliance, e eu não relativizo o erro, tá? Erro é erro e pronto. Se tem uma pessoa vendo, se 1000 pessoas vendo, erro é erro, não tem essa, gente. Mas o que eu digo que antigamente tinha uma coisinha ali, um erro bobo, não é uma coisa de caráter, não que expõe o banco a grandes riscos e perdas financeiras, algumas coisas passavam meio que batido. Só que hoje, os bancos ajustando, diminuindo agências, varejo ali no holofote por conta de PDD, resultados que notoriamente eles vão sendo cada vez mais desafiadores de serem conquistados. Eu vejo que assim, é meio que uma deixa que a pessoa acaba dando pro banco, né, poder desligar. Repito, não tô aqui defendendo o banco, não tô defendendo nenhuma pessoa que errou, porque se a pessoa errou tem que pagar. Mas às vezes, eu já vi muitas vezes, a pessoa tem uma justa causa por uma coisa que ela não se tocou, não foi por maldade, diferente em algumas situações, claro, que elas são sim maliciosas, ou outras que são assim de desvio de caráter, que elas são super justificáveis e a pessoa tem realmente que arcar com as consequências. Mas, de forma geral, quando você tem uma justa causa, vem aquele sentimento, né? Algumas pessoas, elas até imaginam que elas poderiam passar por aquilo em algum momento, e não é com essas que eu tô falando aqui hoje, tá? Mas sim com aquelas que estão principalmente frustradas porque elas foram surpreendidas por uma coisa que elas erraram, se arrependeram, foi uma coisa que ali, um vacilo, putz, não prestei atenção nisso, Ronaldo, então eu acabei fazendo uma coisa no automático, putz, confiei muito no colega, mas pessoas que são de caráter e que elas viveram ali um episódio, um capítulo, um deslize que acabou, né, mesmo que não dando prejuízo, que nem eu falei, de reputação e financeira aos bancos, elas trouxeram ali uma exposição e isso daí custou justa causa. O que eu faria hoje se estivesse nessa situação? Primeiro ponto, né? O que eu aprendo com esse episódio? Ronaldo, fui injustiçado. Tá bom, mas o que você aprende com isso? Você deve ter confiado em alguém mais do que você devia. Alguma coisa você poderia ter feito diferente. Isso é fato. Pega isso como lição. Esse evento tem que trazer uma lição para você, senão esse evento vai ser totalmente perdido. Ele tem que trazer uma lição. Primeiro ponto. Segundo ponto, baixa a poeira. O que eu preciso fazer para voltar para o mercado? Preciso mapear onde que tem oportunidades, no que eu posso hoje realmente ser útil ao mercado. Tem que seguir minha vida. Então, seguir a vida implica em quê? Lidar com esse luto, que é uma coisa que você vai viver por um período, aquele sentimento, nossa, mas poderiam ter feito diferente, poderiam ter me defendido, dei a vida pelo banco, tá vendo? Tudo isso daí é um trabalho que ele é um trabalho emocional. Recomendo, inclusive, que se você puder passar por um acompanhamento, um profissional médico, psicólogo, é muito importante. Você precisa, aos poucos, encaixar isso na tua história, absorver, esquecer você não vai, mas lidar com isso de uma maneira que isso não trave seus próximos passos também de serem dados. Então, você precisa entender o que passou não pode ser mudado, de repente, você não tem como pedir de repente, num caso aí, você não consegue pedir uma reviravolta para você poder, enfim, ser reintegrado, você não consegue fazer muita coisa, que adianta ficar com esse peso lá atrás, trazendo pro seu hoje, isso daí impactando o seu amanhã. Tem que vencer isso daí de alguma maneira, eu sei que não é simples, mas é necessário. É um ponto importante, pessoal, em relação à reintegração, aqui eu não vou trazer nenhum tipo de comentário, porque é um assunto que eu não domino, esse ambiente jurídico, em hipótese nenhuma vou opinar. O que eu peço para vocês é, quando vocês tiverem, caso você tenha sofrido justa causa, esse processo de reintegração e tudo mais, alinhe bem com o advogado, porque você precisa também definir, né, o quanto que isso daí impacta a tua vida em relação a outros processos, outros sonhos que você tenha no mercado financeiro, né? Parte do princípio sempre, fale a verdade. Então, estou participando de um processo seletivo, mas estão perguntando para mim, olha, Ronaldo, e aí? Mas lá ficou para trás? Comprei tua ideia, mas você tá tentando voltar lá? Não, não tô. E amanhã você volta? Aí você fecha essa porta aqui também. Então, é muito importante definir tudo isso antes de você olhar mercado, pessoal. Na minha opinião, tem um problema já que aconteceu e tenha muito zelo para que esse problema não desencadeie outros problemas. Então, tenha muito cuidado com o que você faz com esse evento que, eu repito, traumático, ele é complicado, mas
mas você tem que ter muita habilidade, muita senioridade para poder conduzir todo o processo, ambiente jurídico, na retomada de carreira, em relação ao psicológico, emocional, são vários pratos para equilibrar para que você consiga colocar esse evento no passado e seguir a tua vida. Olhar o mercado, preciso entender o que eu posso fazer, lidar com o emocional, um evento não me resume, eu não perco minha grandeza porque aconteceu tal coisa, tirei a lição, estou qualificado, vamos para frente. Vamos lá. Apareceu uma entrevista. Na entrevista, galera, sendo bem sincero, por mais que você tenha todos os convites do mundo ali, você vai no automático querendo, não, mas eu vou me blindar, puta, não vão descobrir. Eu evitaria ao máximo ocultar isso daí, porque isso daí depois, gente, pode vir à tona e vai ser pior para você. Tá? Tem inúmeras maneiras que uma empresa ela pode ferir que você saiu ali por justa causa, e uma delas talvez seja até o teu próprio discurso, que quando você vai falar uma coisa que não é verdade, o risco de você se contradizer em algum momento da fala é muito grande. Então, eu não faria isso. Eu traria com maturidade, olha, aconteceu tal situação, isso. E daria, não culpando alguém, não julgando, não terceirizando, mas traria com toda a sinceridade os fatos, o que você aprendeu. Se você acredita que foi uma injustiça, explique de uma forma assim, não vitimista, mas sim organizada e sênior o que houve, a tua percepção, qual foi o tratamento da instituição, para que você consiga, no outro lado, convencer, porque uma demissão, o mercado nunca vai olhar a pessoa foi demitida e não presta. Não. Pô, se a pessoa não entregou por um período, foi demitida, não. Ela pode ter N motivos ali para não ter performado e vamos conversar. A justa causa vai querer entender algumas coisas mais. Então, uma delas tá falando a verdade? Porque se você mentir e a pessoa que está te entrevistando pegar essa mentira, ela não vai te comprar para essa briga aí, para levar tua mão junto com a dela aí, para conversar com um líder, com um regional, com um superintendente. Se a pessoa comprar que você é uma pessoa verdadeira, que você realmente está trazendo o que houve, e você tem hoje o perfil daquela vaga, vão comprar tua briga. Mas se você não tá sendo sincero, dificilmente alguém vai comprar a briga porque não conhece, né? Você é um candidato, como outros candidatos, que ainda por cima tá mentindo com uma coisa que não deveria ser oculta. Então, na minha opinião, transparência, sinceridade, hombridade e organização das ideias para que você tenha uma conversa coerente e que ela seja uma conversa que deixe muito claro ali, seja intencional com a tua fala, seja firme com a tua fala, seja fundamentado, coerência, porque você vai ter um desafio que, gente, pensa que está contratando, precisa entender a fundo realmente se está contratando alguém que errou ou alguém que tem mau caráter. Então, para isso, as pessoas vão perguntar e muito, vai ser um crivo diferente. A melhor estratégia é falar a verdade sempre. Mentir, na minha opinião, é a pior estratégia porque você dificilmente vai conseguir manter a mesma conversa falando com 3 ou 4 pessoas, que pode acontecer de passar pelo teu processo seletivo. E aí depois você fica como diz, a mentira tem pernas curtas e realmente ela pode te deixar na mão e muito antes do que você poderia chegar. Então não minta, pessoal. Joguem pela verdade sempre. Fica o aprendizado, fica ali o alerta para novas experiências, ter uma conduta diferente. Mas principalmente, fica ali o compromisso seu de trazer com hombridade, com transparência, porque o errar faz parte, né? Mas você realmente admitir e lidar com isso que é arte. Então vá por esse caminho. Espero que nesse vídeo tenha esclarecer algumas coisas, tá? Não tem nenhuma instituição que tenha restrição quanto a pessoas que tiveram justa causa. Todas elas contratam. Não é uma coisa, não contrato quem tem justa causa, como eu já trouxe aqui em outros vídeos, não contrato quem tem um tal processo trabalhista. Não tem uma restrição. Só que acho que a restrição, na verdade, ela não é restrição, mas o nível de dificuldade que você vai ter, obviamente, ele é muito maior, que vai passar por outros crivos, e a pergunta que vão fazer para você não vai ser a pergunta técnica apenas, não vai ser o que o outro candidato tem. Eles vão querer olhar muito realmente para entender se a tua história encaixa, né, uma peça na outra, se não tem um fio solto, poderia fatalmente aí te deixar fora de um processo que você tem todo o perfil para aquela vaga, tudo mais. Então, a verdade sempre. Beleza, pessoal? Aproveita e se inscreva no canal, deixa um comentário aqui, pega esse vídeo, manda para um colega aí que de repente você conheça, que já tenha passado por isso, né? Eu sei que é uma situação bem complicada, ou mesmo algum colega que você tem de banco e tudo mais, que ele evite, né, se expor muito para que você não tenha aí um colega que infelizmente passe por essa situação, que é uma situação muito complicada, chata, crítica e cada vez, infelizmente, até no varejo, tem sido mais comum, tá? Então, muita atenção, pessoal, e não te vejo no próximo vídeo. Estamos juntos!